E aí, Sueli, tudo bem? Tô super animada com a nossa conversa de hoje, hein? Acho que o tema relacionamento a dois é muito importante. E tenho certeza que nós podemos contribuir muito com muitas dicas e reflexões. Afinal de contas, nós temos uma longa caminhada aí na prática, não é mesmo? Coloca a caminhada nisso, né, Fê? Isso. Eu também estou super empolgada para falar desse tema, né? Porque relacionamentos são algo tão fundamental na vida de todos nós, não é mesmo? Sim. E é interessante falar sobre isso porque, mesmo sendo algo tão comum, existem tantos desafios e dúvidas sobre como manter uma relação saudável. É verdade. E você ficou interessado? Então roda a vinheta. Bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Psique Ponto a Ponto. Meu nome é Fernanda Zogaib, estou aqui com a Sueli Detogni, somos psicólogas e hoje nós vamos falar sobre relacionamento a dois. Olá, pessoal! Relacionamento é um tema que tem um campo muito vasto, não é mesmo? Nós precisaríamos de vários podcasts e mesmo assim nós não esgotaríamos o assunto. Então hoje nós vamos trazer as três principais queixas que aparecem no consultório quando nós fazemos a terapia de casal com o nosso paciente. Comunicação e diálogo, imaturidade emocional e infidelidade. Fernanda, estudos mostram que o campo dos relacionamentos, né, incluindo casal e família, Sim. é um dos que mais afetam a vida das pessoas quando se fala em realização pessoal. Com certeza. Vamos falar um pouquinho, então, começar esclarecendo sobre o que é paixão e amor. Fê, você pode apresentar para a gente o que os estudos mostram sobre a paixão? Perfeitamente. Ah, a paixão, hein? Né? O estado alterado do nível de consciência, Verdade. né? É como se as emoções ficassem todas desreguladas. Sim. Exames de imagem mostram que o lobo frontal, ele fica alterado quando a pessoa está apaixonada. O lobo, ele é responsável, né, Sueli, pela tomada de decisão, pelo juízo de valor. Isso aí é a parte mais racional do nosso cérebro. Exato. E aí a pessoa fica mais irracional, né? Impulsiva, dependente. E como, né? Uma pessoa apaixonada tem os níveis de ocitocina e vasopressina, que são os hormônios do amor, aumentados, né? Sim. Isso explica aquele apego tão grande àquela pessoa e aquela sensação única de que aquela pessoa é insubstituível. Verdade. Além disso, né, a dopamina, que é o hormônio ligado ao sistema de recompensa, ele também fica mais estimulado, né? A dopamina fica mais estimulada. Por outro lado, quando se está longe do indivíduo, da pessoa amada, há uma diminuição da serotonina, e que é o neurotransmissor do bem-estar. Isso. Né? Quer dizer, você se sente mal de estar longe da pessoa amada, né? Verdade. E sabe, Sueli, aquela sensação de coração palpitando, né? Capotando ali, borboletas no estômago, né? Que a gente sente quando vê a pessoa. Sei, claro. Pois é o cortisol. Cortisol é o hormônio do estresse. Olha ele aí presente. Em grandes quantidades quando a gente está apaixonado. E aí os estudos mostram que o estado de paixão, ele pode variar de 1 ano e meio a 2 anos. E é nesse estado de paixão que a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque Exatamente. muitas pessoas tomam algumas decisões neste momento, que não estão dentro do padrão dela. E mais tarde ela pode se arrepender. Eles não são racionais muitas vezes, né? Às vezes toma no impulso ali da paixão. Isso mesmo. Então, nós podemos ver que a paixão é uma experiência neuroquímica bem complexa, né? Exatamente. O cérebro das pessoas apaixonadas, ele funciona de uma forma diferente nesses momentos, né? Com pensamentos e ações girando sempre em torno do novo parceiro, né? Então, existem também muitas ciências comportamentais que estudam os relacionamentos e a forma de você olhar o seu parceiro. Inclusive,
Existem inúmeros artigos, né, e livros que trazem muitas questões sobre o assunto. Hoje nós vamos indicar 2 livros, né, Fê? Que inclusive nós usamos como referência para esse podcast. Exatamente. Um deles eu trouxe, que é esse aqui, ó. Como Encontrar o Seu Par, que é da psicóloga Logan Ury. Me desculpem se eu não falei o nome dela corretamente, tá, pessoal? Mas eu acho que é isso mesmo. Ela reúne pesquisas sobre os erros que as pessoas cometem ao procurar o amor, né? Excelente esse livro, tá? Dentro da ciência comportamental. Isso aí, exatamente. É uma psicóloga que escreveu. Outro livro que nós também referenciamos, né, Fê? É o Se Amar, Amar e Ser Amado, da psicóloga Pamela Magalhães. Brasileira. E ele fala, é excelente, né? Inclusive, né? Tá sendo muito bem vista pelas pessoas, né? E esse livro, o Se Amar, Amar e Ser Amado, ele fala do desenvolvimento do amor próprio, que é a base de tudo, né, Fê? Exato. E então, a capacidade de compartilhar o amor com o outro, né? É um livro bem interessante também. Como amar o outro se você não se ama, né? É isso aí, primeiro, né? Exato. Pois é. E aí, continuando falando sobre paixão, né? Há pessoas que têm a necessidade de criar uma magia, né, em torno da vida. Sim. E coloca muita paixão em tudo, né? E a vida, na realidade, ela é um processo de amadurecimento, não é mesmo? De erros, de acertos. A paixão, ela acaba sendo como um vício, equiparado ao vício às drogas. Imagina isso. As compulsões por comportamentos, né? Aos vícios, aos jogos. E onde as pessoas, quando elas estão nesse ciclo de vício, elas buscam um estado de prazer constante. E aí a pessoa fica dependente de estar com outra pessoa. O vício dela passa a ser a outra pessoa. E aí, o que acontece? As pessoas começam um relacionamento apaixonado. Com o tempo, como nós já falamos, essa paixão ela tem um tempo, né, de duração. Quando a paixão acaba, ela acredita que o amor acabou também. Aí ela termina o relacionamento e vai em busca de um outro relacionamento que acenda novamente essa chama, né? Essa atitude, ela acaba virando uma constante. Sim. E a pessoa está sempre ali em busca, né? Sempre buscando, né? Porque o amor, ele não é chama forte. Esse sentimento que queima é a paixão. Sim. Aí a pessoa passa a vida inteira buscando um relacionamento utópico, que não existe. Isso aí. Né? E ela tem uma necessidade de desfrutar aquela descarga estimulante o tempo todo. E manter essa excitação neuroquímica, assim, dependente do outro. Verdade. E vira aquele pular de galho em galho. Porque não dá certo, acha que não ama mais, pula para o outro, aí com o tempo a paixão passa, pula para o outro e está ali constantemente naquele luto. Aquele ciclo, né? Exato. Mas nem tudo está perdido, não é mesmo? Com certeza não. Por meio, né, da vontade do aprendizado, nós podemos sim conduzir a paixão para um lugar mais belo, mais admirável, né? Por isso é tão importante identificar onde se localiza a enseada do amor maduro, né? A autora norte-americana, Helena Fischer, nos traz que fisiologicamente, em algum momento, né, Fê, entre 8 e 17 meses de relacionamento apaixonado, as manifestações de dependência química, né, que você comentou, né, cedem, e aí os impulsos que são relacionados à pessoa amada passam a ocorrer simultaneamente nas áreas relacionadas à paixão, né, e em uma região chamada globo pálido, que é responsável também pelo desenvolvimento daqueles vínculos sentimentais mais profundos que nós somos capazes de ter. Isto. E aí esse momento é a transição entre a paixão e o amor, né? Um amor maduro, né? Isso. Que o amor é isso, né? É o fogo baixo que mantém o relacionamento aquecido. Verdade. Né? Não queima como a paixão. Ele é considerado um sentimento mais maduro, como você falou, mais consciente, e tende a estabilizar os níveis hormonais, os níveis neurais e a diminuir os níveis de estresse.
é mais calmaria, né? Isso. Construção com calmaria. Mas também não é um macarrão instantâneo, né, Sueli? Que você coloca ali na panela e fica pronto rapidinho. De jeito nenhum. Ele leva tempo para ser desenvolvido. Isso. É uma construção diária, um esforço diário de ambos, né? Isso. Em geral, a psicologia define o amor, segundo Tiago de Almeida, ele é um professor, doutor em psicologia na Universidade da USP, ele define o amor como sendo um conjunto de sentimentos, pensamentos e comportamentos, muitas vezes relacionados a aspectos positivos da existência, e que gera uma pluralidade de consequências na vida das pessoas. Bom, desapontando um pouquinho os românticos, né? Mas nem tanto, porque eu também sou uma pessoa romântica e você também, né, Fê? Sim. Vou citar aqui uma canção do José Gonzalez e ele canta o seguinte: o amor é um verbo, o amor é um fazer. Então, o amor, ele é uma construção e manutenção diária, né? A palavra amar é o quê? É verbo, não é mesmo? E verbo é ação. Então, o amor é demonstrado nessas ações do dia a dia, nas pequenas ações do dia a dia, não é? E tem o objetivo de despertar em nós o que nós temos de melhor, mas também nos ajudar no que nós temos de pior, Perfeito. né? Nós somos seres sociáveis, isso a gente, né, tem plena certeza, mas amar é uma escolha, né? Quando você desenvolve sua solitude, a sua autonomia, quando fortalece os seus pilares internos e com isso você se sustenta, as suas relações não serão por necessidade, elas serão por escolhas, né? Então você vai escolher aquela pessoa, vai escolher estar com ela, né? Se você está muito bem acompanhado com você, você não precisa dela, você quer estar ao lado dela. Então, o outro não é uma necessidade, não tem aquela dependência, tem escolha, né? Então, assim, o amor maduro, ele trata as necessidades do outro também como uma prioridade, Isso. né? Como se fossem as suas também, né? Então, com o tempo, esse amor maduro, ele tem que ser regado, não é mesmo? Por quê? Porque ele pode se corromper em uma rotina doméstica. Ou, pior ainda, né, em uma convivência banal, banalizando os dias, né, juntos. Então, é tão importante entender que nós não falamos a mesma língua o tempo todo, né? Nós somos seres diferentes. É importante, a partir dessa diversidade, dessas diferenças, reconhecer alternativas possíveis sobre como viver melhor e como empregar nossos recursos mentais nos relacionamentos. Exatamente. E aí, um dos maiores problemas que a convivência a dois enfrenta é a comunicação, né? Sim, realmente. Porque muitas pessoas não conseguem, às vezes, expressar suas necessidades, os seus sentimentos de maneira clara, de maneira adequada. Às vezes não se faz entender. Sim. Às vezes não entende o outro. Isso aparece muito, não é, sobre no consultório? Aparece Fala bastante. um pouquinho pra gente sobre isso. Então, a comunicação, né, a gente sabe que é realmente um dos pilares do relacionamento, de qualquer relacionamento, não só o relacionamento a dois, né? Exato. Então, assim, no dia a dia, a comunicação entre o casal, ela pode ficar comprometida pela rotina, né? A gente presume que já conhece o outro e que o outro também já nos conhece e talvez a gente não precise dizer ou talvez diz algo a mais que não precisaria ser dito. Então, é importante esse equilíbrio, é importante que isso seja aprendido, né? Então, assim, muitas vezes por confiar no amor do outro, nós nos comportamos de uma forma não assertiva. O que é ser assertivo? Ser assertivo é um modo seguro e confiante de agir, né? Exato. Então, assim, infelizmente, nós nos comportamos muitas vezes de forma não assertiva, passiva, onde eu engulo o que eu quero falar, eu guardo para mim os meus sentimentos. Né? Isso aí, é o deixa para lá, né? Eu realmente guardo para mim. Ou, se não, de forma não assertiva, agressiva, que onde eu reajo a tudo, né? Tudo. A tudo e muito sem refletir, infelizmente, sem a reflexão, né? E aí também nós temos uma postura que é passiva-agressiva,
onde a pessoa usa ironia, jargões, deboches, né? E esses pequenos atos acabam gerando muitos conflitos que vão complicando a relação do casal e podem, né? exatamente, podem até minar o relacionamento, né? Então, assim, há pessoas que têm muita dificuldade de olhar para suas deficiências, não é mesmo, Fê? Claro, isso é bem geral, assim, né? Mas, normalmente, elas tentam acobertar com as virtudes que elas têm. Né? Então, assim, a pessoa geralmente reage como? Se defendendo, não é mesmo? Por exemplo, quando alguém ataca, né? Quando alguém reclama que você faz alguma coisa, não significa que você não faz outra, não é mesmo? Não está desmerecendo outra coisa, Isso aí. É um item, né? Só um item, entende? Né? Por exemplo, se o esposo fala para a esposa assim, você não tem sido carinhosa comigo. A esposa responde, mas eu trabalho tanto, eu dou um duro tão grande, enorme, né? Quer dizer, o que ele falou não tem a ver com o que ela respondeu, né? Apesar da gente saber que a rotina é cansativa e tudo, né? Sim. Mas uma coisa não tem a ver com a outra, né? Então, como que tá a comunicação aí, né? Por exemplo, eu posso dar um exemplo lá da minha casa, o meu relacionamento com o meu esposo, né? Sim. O meu esposo não sai de casa sem me dar um abraço se eu estiver ali. Também não chega sem me dar um abraço. Então, assim, às vezes são coisas muito pequenas que levam pouco tempo, que não levam... Mas que alimentam, exatamente, né? Então, assim, o carinho é diário, né? Sim. Então, Fê, é importante nós falarmos que existem algumas habilidades de comunicação, né? Existem, né? Sim. Que podem ajudar para que haja menos desentendimentos, não é mesmo? Sim, e essas habilidades, elas podem ser aprendidas, né? Sim, com certeza. Nós vamos falar um pouco sobre essas habilidades, para ver se a gente pode ajudar aí com algumas dicas, né? Sim. Para os nossos casais, os casais que estão nos ouvindo, né? Tire um tempo para o diálogo. Isso é importante, né? Um tempo para conversar. Tem casais que têm dificuldades de falar, de desenvolver assuntos. Tem pessoas que são mais fechadas, outras mais abertas, né? E essas incompatibilidades podem aparecer. Mas a dica é, pratique. Põe em prática o diálogo. Se você tiver dificuldade em começar um diálogo, em ter um assunto, hoje a gente tem recursos como alguns livros e alguns baralhos, né? Que a gente até utiliza na clínica, né? Isso aí. E esses baralhos, eles estão acessíveis aí na internet para comprar, né? Em vários sites conhecidos aí. Esses baralhos, eles estimulam as conversas entre o casal. Lance mão deles se for necessário. Exatamente. É uma forma de praticar. Claro. Outra dica seria, outra habilidade que, né, pode ser desenvolvida. Quando você for falar algo que você sente falta, tente evitar falar como tom de acusação, como se você estivesse cobrando. Isso aí. Ao invés disso, tente trazer como uma necessidade sua para o seu campo pessoal. Vou dar um exemplo. Você pode virar para o seu esposo e falar assim, mas você não é carinhoso, mas você não me ajuda nas tarefas domésticas. Ao invés de você usar isto, acusando ele do que ele não faz, tente fazer assim. Eu sinto tanta falta dos seus carinhos, gostaria que você fosse um pouco mais carinhoso. Eu tenho um pouco de necessidade que você me ajude mais nas tarefas domésticas. Sim, olha como... Então, é uma forma de falar que muda o olhar do outro ao responder. Sim. Né? Então, isso, às vezes, gera modificação do outro. Um deve falar e o outro escutar. Uma escuta ativa. Sim. Estar presente no diálogo genuinamente. Presente, escutando e não querendo falar junto. Tente desenvolver a habilidade da escuta. Espere o outro terminar de falar, para aí sim você colocar a sua resposta e os seus argumentos. Exatamente. Né? Isso é uma das coisas mais difíceis, tá? Não é tão simples. Escutar calado, esperando a pessoa terminar.
Quando o casal tem dificuldade de comunicação, evitar mensagens de texto por celular. Por quê? Mensagens de texto, ela pode dar N interpretações diferentes. Sim, com certeza. Né? Você, às vezes, escreve uma coisa, a pessoa do outro lado interpreta outra. Entende outra, né? Então, quando for falar com o seu parceiro, tente fazer mensagem de voz. Porque a mensagem de voz, além de você falar, você percebe a entonação da voz, o jeito que a pessoa está falando. É diferente, né? Sim. Ou então mesmo a ligação, né? Telefone. Sim, real. Se for um problema maior, o ideal é que seja presencial. Com certeza, né? Deixa para falar depois, né? Cara a cara, né? Uhum. Tentar ser claro e objetivo no diálogo, evitando piadinhas, falas por entre linhas, sarcasmos, ironias. Seja objetivo, fale claramente o que você está sentindo. Isso é maduro, né? Isso, é muito mais maduro. Evitar presumir que o outro saiba ou que o outro esteja entendendo o que eu estou dizendo. Adivinhação, né? Sim. Evitar usar expressões não verbais, caras, bocas, enfim, que dá um duplo sentido também na comunicação, né? A leitura mental, a adivinhação, você tentar adivinhar o que o outro está falando, querendo falar com as caras e bocas dele. Ou achar que o outro vai adivinhar o que você... ele já sabe o que eu estou querendo dizer. Não sabe. Não sabe. Adivinhação, leitura mental é uma distorção cognitiva, né? Exatamente. Evitar também acumular pontos de conflito. Resolva os seus problemas no momento que ele surge. Pegue o seu parceiro e vá conversar naquele momento, naqueles dias que surgiu esse ponto de conflito. Porque se você ficar acumulando, você acumula mágoas. Sim. E aí, quando chegar o momento de falar, você vai despejar tudo em cima da pessoa. E aí vai ser muito pior. Muito pior. O estrago é muito maior. Com certeza, né? Verdade. Então, esse aí foi o primeiro ponto, né? Então, assim, o segundo ponto que mais surge no consultório é a imaturidade emocional. É uma queixa também deles, né? Então, assim, não dá pra gente manter relacionamentos duradouros com atitudes imaturas, né? Claro que o relacionamento leva um tempo para ser maduro, né? Mas é importante ter isso em mente, né? Maturidade emocional dos relacionamentos é o quê? É aquela capacidade de lidar com as emoções de uma maneira mais equilibrada, mais consciente, né? E responsável também, não é mesmo, Fê? Tanto né, as próprias emoções, quanto as do parceiro também, né? Entender também isso, né? Então, envolve o quê? Envolve autoconhecimento, envolve empatia, envolve uma comunicação eficaz, não é mesmo? A habilidade de resolver conflitos de uma forma mais construtiva. Então, assim, a gente vai conseguir ter essas ações maduras o tempo todo? Não, Não, né? Mas a gente deve buscar o crescimento do relacionamento que a gente está, não é mesmo? Então, pessoas emocionalmente maduras, elas conseguem, na maior parte do tempo, pelo menos, né? Expressar os seus sentimentos sem aquelas reações impulsivas, né? Aquelas coisas Tem pessoas que são muito emocionadas, né? Muito. E aí, na hora da raiva, na hora da ataca, né? Aquela coisa que Isso aí, não deveria, que vai machucar. Por exemplo, essas pessoas, elas respeitam, né? Elas são capazes de respeitar os limites do outro, né? Quando ela é emocionalmente madura, claro, né? E elas são capazes também de aceitar críticas, né? E críticas e diferenças sem serem tão ameaçadas, não é mesmo? Elas também conseguem compreender o crescimento do relacionamento, que aquele relacionamento, ao longo do tempo, ele exige o quê? Exige compromisso, exige flexibilidade, exige disposição, disposição para mudar quando necessário, né? Então, eu falo com os meus pacientes que nós temos a possibilidade da mudança
até o fim dos nossos dias, não é mesmo? Se não, né, se eu não acreditasse na mudança, se nós não acreditássemos, né, Fê, na mudança, nós nem estaríamos aqui. Nem seríamos psicólogos. Nem seríamos psicólogas, é verdade, né? Então, assim, o que nós temos observado hoje em dia é que os relacionamentos estão mais líquidos realmente, né? O autor, né, o filósofo Zygmunt Bauman, ele falava sobre isso, né? Sobre os relacionamentos líquidos, né? Menos compromissados, que acabam ficando em um nível mais superficial ali, né? Não desenvolvendo muitas habilidades importantes. Por quê? Porque dão trabalho. Mas as habilidades são construídas com relacionamentos mais duradouros. Né? Isso aí, ao longo do tempo, né? Relacionamento dá trabalho, não é mesmo? Mas, né? O que nós podemos fazer, né? Trazer, né? Aqui como elementos que evidenciam a falta de maturidade no relacionamento, Fê? Então, nós vamos tentar despertar nas pessoas que estão nos ouvindo alguns elementos que podem sugerir falta de maturidade no relacionamento. Sim. A gente possa tentando ir trabalhar isso no dia a dia, né? Isso ali na construção diária mesmo. Uhum. Então, como você já falou, nós vivemos a era de todos os tipos de relacionamentos, Sim. né? Então, é importante ter clareza do que você quer para o seu relacionamento e deixar claro isso também para o outro, né? Sim. Para que não gere expectativas. Uhum. Então, se você quer um relacionamento duradouro, se você quer um relacionamento casual, é importante você procurar no outro o que você quer para você e deixar claro também para o outro o que você quer para que o outro também não crie expectativas. Sim. Então, a autora do livro que você citou aí agora, né? Como encontrar seu par. Isso, Como encontrar seu par. Logan Yuri, né? Ela diz no livro, se você quer um relacionamento duradouro, procure um companheiro para a sua vida e não um acompanhante para o baile. Exatamente. Né? Então, você tem que prestar atenção nessas características do outro. Né? É importante fazer uma leitura adequada para que você, lá na frente, não vá ter problemas com essas escolhas. Sim. Então, tem que estar tudo bem colocado, né? Sim. Quem tem pouco interesse vai procurar pouco. Então, se você quer um relacionamento duradouro, você vai ter que procurar uma pessoa que tenha mais interesse em você. Exato. E não uma pessoa que some, né? Procura. Outra questão, tem pessoas que querem muita atenção, que sugam muito, que exigem. O relacionamento, ele não é o único aspecto da vida de uma pessoa. As pessoas têm trabalho, têm vida social, têm N coisas para fazer. E é preciso que elas tenham coisas para fazer que não só o relacionamento. Sim, a vida não dá para você colocar a sua vida inteira na mão de uma outra pessoa. Você precisa ter momentos seus, momentos de afazeres seus, né? De privacidade, momentos que você trabalha, que você faz outras coisas que não com o seu parceiro. Então, é preciso reajustar essas expectativas no campo razoável, né? Mas você não pode ser totalmente ausente, claro, porque o relacionamento precisa de presença, mas também não dá para sugar a atenção o tempo todo do parceiro. Isso aí. Outro ponto também, né? É esperar que o outro adivinhe o que você está pensando. Não é mesmo? Mesmo que a situação pareça óbvia para você, mas ela pode não ser para o outro. Sim. Então é importante comunicar o que é importante para você também, né? Então assim, se você está chateado e o parceiro te pergunta o que você tem e você diz nada, né? O parceiro simplesmente acredita que não é nada. É muito comum isso, né? Às vezes até por orgulho a gente não responde, né? Nada, né? E aí o que acontece? Muitas vezes você fica aborrecida, né? Então é importante ser claro naquilo que você deseja, naquilo que você sente, no que você pensa. Por quê? Porque cara feia não é bola de cristal. Não é mesmo? Então, assim, é bem importante você deixar bem claro isso. Quais são os seus objetivos, o que você quer com aquela fala.
Isso. Outro ponto é fazer joguinhos, dar o troco, fazer ciúmes, né? Infelizmente, isso é muito comum em vários relacionamentos, não é mesmo, Fê? Fazer ciúmes é um problema. Um problema sério, né? Inclusive, né? Para quê? Tanto em etapa de conhecimento, quanto após anos de relacionamento, isso volta na questão da comunicação, né? Se algo está te incomodando, converse, fale o que está incomodando, mas não faça joguinhos, porque essa não é uma atitude inteligente, né? Verdade, madura, né? E aí tem pessoas que tentam também ter o poder da relação, fazendo o quê? Demonstrando pouco interesse. Para dizer que não está apaixonado, que tem controle, né? Sim, E aí, o pressuposto básico de uma relação é demonstrar interesse, né? claro. Afinal de contas, relacionamento é via de mão dupla. Você dá e você recebe. Então, cuidado em ser superficial demais para poder mostrar poder sobre a relação, né? Que você tem domínio de tudo, Verdade. né? Isso também pode causar, pode demonstrar uma falta de maturidade. Não reconhecer os seus erros, né? E justificar tudo que você faz. Relacionamento tem que ter melhoria Tem que ter. contínua do casal. Nós somos diferentes, as pessoas são diferentes, inevitavelmente irão discordar. Um vai pisar na bola com o outro uma hora, não tem como. Somos humanos, erramos, Sim. né? E é muito importante a gente reconhecer os nossos erros e pedir desculpas quando necessário. Com certeza. Aproveite a oportunidade de estar no relacionamento para melhorar a si mesmo, melhorar como pessoa. Exatamente, né? Outro ponto que a gente pode falar é a dependência emocional, né? Concentrar toda a existência em uma pessoa. Você já até citou um pouco sobre isso, né? Falou um pouco sobre isso, né? Colocar a felicidade nas mãos do outro é um erro básico do ser humano, né? Relacionamento amoroso é uma área da vida. Há outras inúmeras áreas também, como profissional, social, acadêmica, né? Isso. Você tem outros papéis, você tem inúmeros outros papéis, né? Então, assim, a dependência emocional, ela é diferente de ter um apego natural. O apego, ele pode ser definido como um comportamento biologicamente programado na vida dos seres humanos, que envolve o conhecimento de que o outro está disponível, proporcionando um sentimento de segurança que fortalece a reação. Exato. A relação, desculpa. Então, assim, apego é importante, né? Nesse caso, não é uma dependência emocional, mas é um conceito natural que acontece dentro da relação, né? Então, assim, infelizmente, hoje nós temos muito a cultura do pegue, mas não se apegue, né? E é um grande equívoco das pessoas atualmente. E aí, nós temos um outro ponto também que nós podemos falar, que é não resolver os problemas por orgulho. Alguns casais ficam dias sem se falar, né? E aí, o que denota um bom prognóstico da relação a longo prazo não é essa ausência de conflitos. Os conflitos vão existir, mas é a capacidade do casal resolver os problemas quando eles acontecem. Não é mesmo? É necessário que naquele momento, dá uma respirada, às vezes ali na hora não tá querendo falar, né? Porque tá nervoso. Tempo para digerir. Isso, precisa de um tempinho, mas é um tempinho. Depois, resolva, não é mesmo? Não trate seu companheiro como um adversário, né? Vocês não estão numa disputa, né? As pessoas não estão numa disputa em uma relação, né? Mas estão lado a lado para quê? Para crescerem juntos. Exato. Falar sobre todos os assuntos. Falar faz parte da relação. É isso aí. E às vezes ficam evitando determinados assuntos, né? O seu companheiro é alguém com quem você tem projetos juntos. É isso aí. Então, todos os assuntos devem estar colocados na relação. Conversem sobre tudo. Enfim, namoro é para ser analisado. Exatamente. É um tempo de experiência.
E é preciso terminar se for necessário. Namoro foi feito para acabar, se preciso. Se precisar, exatamente, né? É aquele momento que você está ali conhecendo. Sim. Então, coloque quais são os seus valores inegociáveis. Do que você não abre mão? Do que é importante para você? E veja se o seu companheiro também tem esses mesmos valores. Exato. Se for, ou se é uma característica irrelevante, que não tem problema você abrir mão, que não vai fazer diferença na sua vida lá na frente, Sim. ok. Mas os valores inegociáveis é importante que sejam falados. Sim. E porque se a pessoa vai adiando isso, uma hora, depois de anos de relacionamento, aquilo vai estourar lá na frente, vai arrebentar. Então, tem que ser falado. Exato, né? São inegociáveis, né? Negociáveis. Exatamente. Fê, outro assunto, né, que é muito difícil também. Polêmico, né, que aparece bastante na terapia de casal, né, é a infidelidade. Isso. Né? E é importante dizer que essa infidelidade / traição, né, porque a gente usa as duas como sinônimos, sim mesmo, ela não é apenas física, sexual, né? Ela pode ter formatos mais diversos possíveis. Sim. Então, assim, basta não cumprir o que foi acordado entre o casal, né? Então, assim, se foi acordado e não foi feito, tem como dizer que não é uma infidelidade ou uma traição, não é mesmo? Sim. Então, assim, isso inclui o quê? Inclui infidelidade financeira, infidelidade no projeto de vida a dois, né? Nos valores inegociáveis que os dois têm, né? Infidelidade ao não cuidar do outro quando o outro adoece, ou se não, quando o outro desmorona emocionalmente. Exatamente. Né? Entre outras coisas também, claro, né? Então, assim, a traição, né, a infidelidade, ela tem a ver com a decisão da pessoa que está traindo, né? Das escolhas que ela faz. Ela entende dentro do seu íntimo que há espaço para isso, não é mesmo? Então, assim, autores diversos já escreveram sobre esse tema, né? Que já escreveram sobre esse tema, colocam que há muitos fatores que levam uma pessoa a trair. Ela trai por uma crise relacional que está vivendo e não consegue resolver de outra forma, ou ela trai por questão de caráter, por uma questão cultural, por carência, por busca de autoafirmação, né? Por vingança, por inúmeros fatores. É o que eles trazem, não é mesmo? Então, assim, quando a pessoa decide trair, qualquer motivo é válido para ela. É importante a gente falar que isso é um motivo, né, Sueli? Não é uma justificativa que a gente está dando. Exatamente. Aqui está falando exatamente sobre isso, né? Mas, no fundo, né? Como você falou, nada justificaria, né? A não ser que é uma escolha, né? Então, é importante lembrar, né? Como você falou, que nós estamos falando dos fatores que podem levar a uma traição e não justificando a traição. Exato. Né? São coisas diferentes. Não é mesmo? Então, assim, ó, perdoar ou não uma traição é uma questão que ela pode trazer muito sofrimento para quem é traído, mas a gente também já tem pesquisa, já sabe que ela também pode ser de muito sofrimento para quem traiu. Com certeza. Né? Mas esse é um ponto de reflexão importante, né? Como eu falei, não julgamento. Não é mesmo? Esse tema, ele é bastante polêmico, a gente sabe, e a gente necessitaria de um podcast inteiro para poder falar sobre ele, não é mesmo? A gente está dando, assim, uma pincelada, porque esse também é um dos 3 assuntos que mais aparecem no consultório, né? Na terapia de casais e relacionamentos. Exatamente. E aí, quando a pessoa escolhe ser monogâmica, né? Ela está sendo fiel consigo mesma. Porque há de convir comigo que há uma incoerência aí, né? Entre você ter respeito em um acordo relacional e você trair. Se você está dentro de um relacionamento a 2, como você vai trair? Então tem essa incoerência. Então, quando ela decide não trair, ela está sendo fiel a ela mesma. Exatamente. E aí a gente pensa, em tempos atuais, nós não somos obrigados a estar com ninguém.
esse tempo já passou, né? Em que tinha os acordos familiares, envolviam dotes, questões financeiras, enfim. Hoje nós não somos obrigados a estar com ninguém. Os casamentos arranjados, né? Isso. Hoje as pessoas são livres para escolher os seus companheiros. Os casamentos não são arranjados. Não há uma obrigação. Temos uma liberdade de escolha. E estar com alguém sem querer, isso pode estar demonstrando alguma coisa. Pode ser uma dependência emocional, uma dependência financeira, uma dependência relacional por achar que não precisa ter alguém, que não consegue viver sozinho. Uma insegurança de vida, uma fraqueza e às vezes em assumir o que quer fazer, uma dificuldade em lidar com objetivos de vida, como se o outro fosse um alicerce, uma escora. Enfim, não estamos aqui julgando ninguém. Estamos dizendo que se existe um fator secundário para a pessoa estar com a outra, a não ser o querer, aquilo significa alguma coisa. É isso que nós estamos querendo dizer. E nem sempre a pessoa que trai, ela trai porque não gosta da outra ou porque não ama a outra. Às vezes ama, né? Mas aí ela está dentro de uma desorganização interna. Isso também não quer dizer que a pessoa que traiu não vai rever esse conceito e que não tem perdão para ela. Às vezes a proximidade com a possibilidade da perda do outro traz várias questões para ela. Com certeza. Né? Então a gente não pode rotular. Nós devemos acreditar na mudança das pessoas, como você falou antes. Se a gente não acreditasse, a gente não estaria aqui. Exatamente. Então, cada caso é um caso. Deve ser analisado por si só. É muito subjetivo. Bastante, né? Muitas vezes a mudança acontece pelo outro. A mudança daquele que traiu acontece pelo outro mesmo. Por ele acreditar que aquilo que ele fez impactou de tal modo que se ele perder, aquela pessoa vai perder um pouco o sentido da vida dele, né? E aquela pessoa é importante, é aquilo que eu falei, a proximidade com a perda, às vezes traz muitas reflexões. Sim. A possibilidade, quando vê as coisas começam a ruir com a traição, ela revê todos esses conceitos e o quanto que aquele relacionamento é valioso. Sim. Né? O mais importante disso tudo é considerar, após uma traição, fazer uma análise de toda a situação. Então, a pessoa deve levar em consideração todo o histórico, toda a construção de vida. Sim. Não dá só para enxergar o contexto, o recorte somente da traição. Tem que olhar o contexto geral. E tomar a melhor decisão que a pessoa consiga lidar com ela. Romper ou continuar o relacionamento. E outra coisa que a pessoa tem que levar em consideração não pode levar em consideração são os julgamentos, as opiniões de fora. Quem vive a sua vida é você. Quem vive a sua relação é você. Então não pegue para você o que é do outro. Exatamente. Decida o que cabe a você, o que vai fazer bem a você e ao seu parceiro. Isso, né? Na relação, né? Isso. Então, assim, como você falou, né? Continuar ou romper é uma decisão que só cabe à pessoa que foi traída e quem traiu, não é mesmo? Há pessoas que conseguem lidar com isso ao longo do tempo, perdoam e continuam a relação. E há pessoas que não conseguem, perdoam, mas terminam a relação. Isso. Mas há também quem nunca perdoa, não é mesmo, Fê? Tem. E quando há continuidade da relação, mais do que as palavras, não é mesmo? É necessário considerar as atitudes a partir daquele momento. Isso. Né? Por quê? Porque a gente não vive de passado. O passado é só uma referência. Normalmente eu uso uma metáfora no consultório com os pacientes, né? Que eu dou um exemplo do retrovisor e do para-brisa. O retrovisor é pequeno, né? Por quê? Porque ele serve apenas como uma referência, né? E o outro, né? O para-brisas, ele é enorme. Por quê? Para ser uma vivência atual, para você enxergar
naquele momento ali. Um mundo de Que possibilidades. Isso aí, o que está acontecendo, né? Porque a sua história, ela não é igual a de ninguém. Então, é importante você respeitar a sua história, né? Respeitar a forma que você escolher. Continuar ou terminar, né? Exato. Então, assim, vamos lá, Fê. O que nós podemos extrair de mais importante sobre a terapia de casal e relacionamentos? Então, eu acho que o primordial disso tudo que a gente falou é o respeito às diferenças, né? É um dos maiores desafios do casal, sem dúvida nenhuma. Mas também é o que faz o relacionamento crescer. Sim. Porque como que a gente cresce se a gente não fosse diferente, um ali ajudando o outro, né? Amparando o outro. Então, quando nós conseguimos aceitar o outro como ele é, com as suas qualidades, com seus defeitos, o vínculo se fortalece e o relacionamento tende a ficar melhor. É verdade, né? Eu sempre faço a seguinte pergunta quando estamos na terapia de casal, né? Eu consigo conviver com esse defeito, né? Qual é o defeito do meu parceiro, do meu companheiro, né? Qual é o defeito que eu consigo conviver, né? Então é isso. Se vale, né? Se vale a pena, eu continuo, não é mesmo? Algo que ajuda muito nesse processo também é a prática da gratidão, né? Por quê? Porque muitas vezes nós focamos nos problemas e esquecemos de valorizar as pequenas coisas boas que o parceiro faz, né? Então é importante nós reconhecermos gestos e expressar gratidão para poder transformar essa dinâmica do relacionamento. Não há um relacionamento perfeito, Não né? mesmo. Não existem relacionamentos perfeitos, porém é um crescimento diário, né? De acertos e erros. Concordo plenamente, Sueli. A gratidão, ela pode realmente mudar toda uma relação. E para fechar a nossa conversa, né? Eu acho importante lembrar que todo relacionamento, ele passa por fases. Sim. Né? Não tem relacionamento bom o tempo todo ou ruim o tempo todo. Verdade. Quer dizer, até tem relacionamentos ruins o tempo todo, mas aí são outras questões que precisam ser analisadas, né? Sim. Mas um relacionamento a dois, ele é cheio de fases, de alegrias, de mágoas, de tristezas, enfim. Verdade. É normal haver altos e baixos. O importante, como você falou anteriormente, é como nós lidamos com essas fases. Como nós vamos enfrentar essas fases? A terapia de casal, ela pode e deve ser uma ferramenta muito útil, né? Para ajustar e a superar esses momentos mais difíceis. É verdade, né? Então, Fê, a terapia ela é uma forma, né, de buscar novas perspectivas e estratégias para poder lidar com esses desafios, né? Isso. E eu acho que a nossa conversa de hoje pode ajudar muitas pessoas, né, a refletirem sobre os seus relacionamentos e a buscarem uma convivência mais saudável. O que você acha? Eu acho que é isso, com certeza. Eu espero que sim, que venha ajudar muitas pessoas. Acho que é ótimo esse tema, a gente falar sobre isso, sobre relacionamentos, porque, como você disse, é uma esfera importantíssima na vida das pessoas. É considerado uma base de felicidade ou não na vida das pessoas. Com certeza, né? Eu acho que a gente conseguiu, de uma maneira geral, resumir e analisar os pontos mais importantes e trazer reflexões valiosas para as pessoas que estão nos ouvindo. Exatamente, né? Claro que a gente não está aqui para esgotar o assunto, né? Até porque o assunto é muito vasto, né? Mas são os 3 pontos, as 3 queixas que realmente aparecem bastante na clínica, né? Sim. Então, assim, eu também adorei, Fê, falar sobre isso, né? E se você precisar, peça ajuda. Nós estamos aqui para isso, né? Com o quê? Com a terapia individual, com a terapia de casal. É isso aí. Então, é isso, pessoal. Mais uma vez nós agradecemos. Muito bom estar com você e até o nosso próximo episódio. Se você gostou desse vídeo, né, curta, comente, compartilhe e passe para os seus amigos, familiares.
Muito obrigada.